lá na palestra, quem esteve lá na palestra viu que eu falei um pouco da minha dificuldade com as letras. Quando eu era mais jovem, na infância e adolescência, eu sempre tive dificuldade de lidar com as letras, né? Por conta da dislexia, da desatenção e a síndrome de Ehlers, né? Que me dificultava muito. Então eu tive um professor e, em certa medida, ele foi o meu mestre por um período de tempo. E eu tinha profunda admiração por ele, Fernanda. E ele sabia dessa minha situação. E um certo dia, ele perguntou para mim assim: Eliseu, o que você gosta de fazer? Isso já tem uns 21 anos atrás, eu acho que... Eu falei: rapaz, eu gosto de fazer muitas coisas. Aí ele falou assim: eu vou reformular a pergunta. Qual é a sua maior dificuldade hoje? E aí eu disse para ele: olha, a minha maior dificuldade é ler. Por quê? Porque o senhor já sabe, né? Porque como eu tenho uma dificuldade de me concentrar, tem a questão da dislexia, a síndrome de Ehlers, quando eu leio o texto fica tremendo, meio borrado. Então é muito difícil para mim conseguir isso. Aí ele falou assim para mim: então eu vou passar um desafio para você, mas só se você concordar. Aí eu falei: concordo. Mesmo sem saber, mas eu confio muito no senhor e eu concordo. Ele falou assim: então assim, essa sua dificuldade de lidar com as letras é uma das suas missões aqui na Terra. Você vai ter que lidar com isso. E uma das formas de você superar isso é enfrentando as letras. Por quê? Porque as letras é a coisa que mais te dá medo, que mais te dá espanto, que mais te deixa em pânico, que mais te deixa inseguro. E como é que a gente aperfeiçoa um lado fraco, um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco na gente? Lidando com ele. Então eu vou te dar uma missão. A missão será: você irá ler 1.500 livros em 5 anos. Aí eu... Como? Como assim 1.500 livros em 5 anos? O senhor sabe que eu tenho dificuldade com a leitura. Ele falou: justamente, quanto mais você lê, mais você vai estar enfrentando a sua dificuldade, mais você vai estar enfrentando você mesmo. Então a missão é: você vai ler um livro por dia, durante 5 anos. Quando terminar os 5 anos e você tiver executado a missão, a gente volta a conversar de novo. Então foi assim. Eu levei a sério aquilo, porque sempre na minha vida sempre houve muitos mestres, como até hoje tem. Então eu sempre levei a sério. Quer dizer, nem sempre, né? Antes desse professor eu não levava muito a sério, eu vagabundava e tal, né? Mas a partir daí eu comecei a levar a coisa a sério. E aí foi assim, Fernando. Então eu comecei, nos primeiros 2 dias, eu li um livro com dificuldade, no segundo com dificuldade, mas eu percebi que eu poderia ler mais. E aí no 4º dia eu pensei assim: quer saber? Eu vou surpreender meu professor. Eu não vou ler só um livro por dia não, vou ler 2 livros por dia. E aí eu comecei a saga. Então, resumindo, Fernando, se a gente somar os 360 dias fazendo a leitura de 2 livros por dia, então nessa brincadeira, nos primeiros 5 anos eu li 3.600 livros. Eu ia anotando o nome dos livros. Aí voltei para conversar com ele de novo, e aí a gente começou a conversar, a falar sobre isso de novo. Aí ele falou assim: então, já que você leu 3.600 livros, você tem mais 5 anos para ler mais 3.600 livros. Porque aí quando você tiver alcançado 7.200 livros, aí o seu cérebro já processou toda essa informação e vai começar a fazer uma correção neurológica. E essa disfunção vai começar a se ajustar. E aí foram mais 5 anos. Com 10 anos de leitura, eu já estava com 7.200 livros lido.
Só que quando eu cheguei nos 7.000, que já vinha 10 anos lendo direto, eu falei, quer saber? Eu vou continuar. E aí, nos próximos 5 anos, eu já vou 15 anos. Então, quando chegou em 15 anos, na verdade, antes de chegar a 15 anos, 14 anos, alguma coisa, eu já tinha terminado de ler mais 3.000 livros. Então, porque tinha dia que eu lia 3 livros num dia. Então, nessa brincadeira de 15 anos, sim, para fechar um número, eu já tinha lido 10.200 livros. E aí, quando eu cheguei em 10.200, eu parei de anotar e se perdeu, né? Assim, eu não tenho essa lista hoje, porque quando a gente chegou aqui no Acre, a gente passou por uma alagação, e essa alagação foi muito impressionante, que a gente morava na Baixada da Bitasa, na Cadeia Velha, e essa alagação foi à noite. À noite, quando nós fomos dormir, eram umas 7 horas, já tinha 2 palmos, mas a gente nunca tinha enfrentado uma alagação dessa aqui em Rio Branco, a gente não sabia que existia esse tipo de alagação. Eu sei que nessa brincadeira, quando a gente acordou de madrugada, a água já estava dentro de casa, a gente teve que fazer a mudança às pressas de canoa, eu acho que só deu para salvar, se não me engano, foi a geladeira. E eu tinha algumas estantes cheias de livros, enfim, resumindo, gente, eu perdi na base de 1.500 livros nessa enchente, porque a água subiu muito rápido e ela cobriu a casa, o telhado, cobriu o telhado da casa, para você ver quão impressionante foi essa enchente. Então perdi mais de 1.500 livros, registros, monografias, tese, um monte de documento, porque a estante desabou, que era essa estante de sarrafiado, né? Quando molha, máquinas fotográficas, álbuns de viagens que a gente tinha feito, de álbum de casamento, enfim, perdemos um monte de coisa. E para mim foi uma tristeza, porque ver aqueles livros e, enfim, tudo que a gente cultivou ali sendo levado pela água, né? Foi uma tristeza, mas ao mesmo tempo, depois de uns 2 dias, 3 dias, eu refletindo, eu pensei que aquilo também foi uma oportunidade para mim trabalhar, para mim perceber que eu estava muito apegado aos bens materiais, apegado aos livros também, né? Aos álbuns de fotografia, das viagens, aquelas coisas. E aí eu tive que fazer um processo, continuar me trabalhando para me desapegar disso, né? Que o meu ego estava apegado nisso. Porque eram só bens materiais, então tive que me rebobinar e falar, não, agora vamos continuar trabalhando. Aí eu e a Débora, que a gente sempre trabalhou junto, né? Então continuamos a trabalhar. Então foi assim que eu consegui ler 10.000 livros, Fernanda. Mas esses 10.000 livros foram no propósito, né? Mas eu já li muito mais, porque, por exemplo, eu tenho 25 pós-graduação, 3 mestrados, enfim, não vou ficar falando aqui. Mas em todas essas eu tinha que ler vários livros para produzir esse trabalho. Então, por exemplo, cada vez que eu termino um trabalho, quando você olha na bibliografia do meu livro, todos aqueles livros que eu coloco lá eu leio. Não é só tiro um trechinho para fazer citação, não. Eu leio todos. Então, facilmente eu já li mais de 15.000 livros, né? Mas hoje, se você me perguntar, e hoje, como é que tá, professor? Não, agora eu estou preguiçoso, né? Agora eu só estou lendo 7 livros por mês.